Antes de fazermos qualquer análise ao orçamento regional, é necessário ver o ponto de partida, ou seja, o estado económico e social da região autónoma da Madeira. Em primeiro lugar, o principal problema da Madeira é o desemprego. Os dados do INE dizem que temos um desemprego de cerca de 17,5%, muito superior ao nacional, que é de 15,8%, ou seja, a região autónoma da Madeira, em termos de desemprego, está numa situação bem pior que o resto do país. Aliás, se formos olhar aos dados por concelho, e dando aqui alguns exemplos, quando vemos que um concelho como Câmara de Lobos tem 22% de desemprego, Machique 20%, Funchal, Porto Santo, Ribeira Brava mais de 18%, Santa Cruz 17%, naturalmente que olhando para estes dados percebe-se a dimensão do problema social da região autónoma da Madeira em matéria de emprego. Por outro lado, se formos olhar aquilo que são os dados reais e que são fruto daquilo que é dados da Direção Regional de Assuntos Fiscais, nomeadamente em relação ao rendimento disponível das famílias, chegamos à conclusão que temos uma região rica do ponto de vista do PIB, mas temos uma região rica cheia de muita gente pobre. E este facto alicerça-se em 108 mil madeirenses ganham muito menos de 400 euros, ou seja, 52% da nossa população tem de rendimento disponível por mês valores inferiores, muito inferiores a 400 euros, o que demonstra o estado em que vivem as nossas famílias. Por outro lado, os dados do primeiro semestre de 2012 são claros em matéria de falência de empresas. Existiu um incremento, ou seja, um aumento de 98,1% de falências de empresas face ao último semestre de 2011. Ou seja, o primeiro semestre de 2012 há 98,1% de aumento de falência de empresas, e isso diz-nos muito do tecido económico da região autónoma da Madeira. Por outro lado, há aqui um dado que é extremamente importante, que tem a ver com o desaparecimento de emprego, ou seja, o desaparecimento de postos de trabalho. Se a Madeira em 2010 tinha uma população empregada com emprego na ordem dos 120 mil madeirenses, em 2012, 31 de setembro de 2012, esse valor chegava só aos 106 mil madeirenses. Ou seja, no espaço de menos de 2 anos, a Madeira perde, em termos de postos de trabalho, cerca de 14 mil postos de trabalho. Um valor que não se encontra paralelo na história da Madeira, na história recente dos últimos 30 anos. Ou seja, a região autónoma da Madeira está a perder emprego, está a perder postos de trabalho, o que coloca numa situação muito grave em termos de riqueza dos madeirenses, de qualidade de vida e bem-estar. E como é lógico, um orçamento regional deveria responder a estas questões. O atual orçamento não responde a nenhum destes problemas. Mas há dados que se retiram deste orçamento que são graves e que demonstram a gravidade das contas públicas na região. A Madeira tem de receitas fiscais, a média dos últimos anos, cerca de 660 milhões de euros. O serviço da dívida, juros mais capital vencido para o próximo ano, ascende a 362 milhões de euros, o que representa 55% do total das receitas fiscais da região autónoma da Madeira. Ou seja, só o serviço da dívida consome ao bolso dos madeirenses, dos seus impostos, 55%. Em cada 100 euros de descontos que um madeirense faz, neste momento, 55% desse valor, ou seja, 55 euros, vão para pagar a dívida criada pelo PSD. E estes dados demonstram a gravidade e o problema da dívida da Madeira, e este orçamento é feito com o esmagamento que a dívida provoca no orçamento regional. Por outro lado, e tendo em conta aquilo que é o déficit que a Madeira teve em 2011, foi um déficit de 25% do produto interno bruto,
Pretende-se agora, com este orçamento, reduzir esse déficit a 0,8% do PIB. Ou seja, este orçamento pretende, de um momento para o outro, retirar milhões e milhões de euros à economia. Ou seja, a economia da Madeira vai viver de um momento para o outro com muitos milhões de euros a menos, e isso tem um impacto terrível no dia-a-dia das pessoas e um impacto trágico na nossa economia. Este ajustamento feito desta forma é um ajustamento extremamente violento que provoca grandes dificuldades à economia, aumentando naturalmente o desemprego e a falência de empresas. Por outro lado, a carga fiscal e aquilo que já é conhecido em sede de IRS vai sofrer um brutal aumento, o que naturalmente reduz o poder de compra das famílias e diminui a procura interna, que é hoje o sustentáculo de muitos postos de trabalho, especialmente no setor terciário, o que irá levar naturalmente a más despedimentos e más falências. É por isso que, face àquilo que são os indicadores económicos e sociais da região e face à proposta apresentada pelo PSD na Assembleia Regional em termos de orçamento para 2013, o Partido Socialista irá votar contra este orçamento, porque este orçamento não responde a nenhum dos problemas dos madeirenses. Não responde aos problemas da economia, não responde aos problemas das famílias, não serve o crescimento económico e não ajuda à criação de emprego. E por isso o Partido Socialista irá votar contra este orçamento. Este orçamento, da parte do PS, terá propostas de alteração no sentido de inverter a lógica que o PSD colocou, quer em termos económicos, quer em termos sociais, porque este orçamento só irá agravar a situação económica e a situação social. E é por isso que deixo um desafio ao PSD, que se liberte das amarras com que tem estado preso ao longo destes 30 anos, de querer fazer tudo sozinho. E o querer fazer tudo sozinho levou à situação de descalabro. E era bom que existisse abertura da parte do PSD e do seu governo no sentido de aceitar propostas da oposição, concretamente do Partido Socialista, para que a nossa economia possa crescer e para que se diminuam as dificuldades das famílias em matérias que têm a ver com apoios sociais às famílias. E por isso também deixo aqui outro reparo. Os madeirenses, de facto, estão fartos de serem o bumbo da festa e de serem o saco de pancada do PSD e do Dr. Alberto João Jardim. E este orçamento só transforma os madeirenses, de facto, em bombos da festa e sacos de pancada, que nós não admitimos que sejam os madeirenses a pagar a totalidade dos erros cometidos pelo PSD, em especial nos últimos 10 anos em que construíram esta dívida gigantesca. É injusto para os madeirenses terem que pagar um erro que não é deles, um erro que é do PSD. E quando se olha para aquilo que é o orçamento e vemos que continua a existir na região autónoma da Madeira injustiças gritantes, nomeadamente pessoas que podem continuar a acumular reformas e ordenados, é inconcebível que aqueles que cometeram o erro agora remetam para os madeirenses a responsabilidade de o resolver. Se é para resolver os assuntos e devem ser resolvidos e têm que ser resolvidos, quem cometeu o erro tem que ser o primeiro a dar o exemplo. E o seu Presidente do Governo, a acumular reforma e ordenado, não dá o exemplo e não pode pedir aos madeirenses estes sacrifícios. Por outro lado, também assistimos a que neste orçamento é um reflexo também do Orçamento de Estado, mas o que nós notamos é que o país trata a Madeira pior que a Alemanha trata Portugal. E nós não admitimos este tratamento. E por isso desafiamos o Sr. Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, e o Sr. Ministro de Estado, Paulo Portas, a virem visitar a Madeira e verem, olhos nos olhos dos madeirenses, as nossas dificuldades e os erros da governação que eles têm imprimido neste ano e meio. Porque um Primeiro-Ministro e um Ministro de Estado que viajam tanto, que já foram a muitos países do mundo, ainda não arranjaram tempo para vir numa visita oficial à região autónoma da Madeira. Paulo Portas e Pedro Passos Coelho, como Ministro de Estado e Primeiro-Ministro, devem vir à região conhecer a realidade da Madeira e aquilo que os madeirenses estão a sofrer. E por último, este orçamento, da forma como está feito,
tem tripla responsabilidade. Responsabilidade do Governo da República, responsabilidade do CDS-PP também na República e responsabilidade do PSD Madeira. Este último tem as maiores das responsabilidades. E no debate deste orçamento não devia estar sentado só o Dr. Alberto João Jardim. Devia estar sentado também na Assembleia o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro de Estado Paulo Portas, porque eles também são corresponsáveis por este orçamento e pela situação que a Madeira vive.